irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom poder visitar a sua casa mais uma vez, a sua família, visitar você através dessa transmissão online. Estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião. Monte Sião é uma cidade no sul de Minas Gerais e também é muito próxima à cidade paulista de Água de Lindóia. Portanto, estamos muito perto de você e sobretudo agora que podemos lhe visitar. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Para mais uma pastoral nesta quarta-feira, para mais uma oportunidade de sermos edificados pelo Espírito Santo do Senhor através da palavra de Deus. E também eu quero fazer um desafio para você que nos acolhe nesse momento. Gostaria de fazer um pedido de oração. Manda aí no Facebook, a nossa equipe vai estar anotando. No final vamos estar clamando pelos pedidos de oração. Já temos aqui alguns pedidos anotados, mas você pode também enviar o seu pedido e será um prazer, uma alegria poder interceder por você e por sua família. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade de lançarmos mão deste equipamento de tecnologia para podermos visitar a dezenas de famílias nesse momento. Que o Teu Espírito Santo visite a cada coração, que a palavra seja uma palavra que ministre a cada vida, que o Teu Espírito Santo comunique a graça do Senhor e a misericórdia e bondade do Senhor a cada momento, Pai. Recebe a nossa adoração a Ti, recebe o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toda semana eu sempre convido alguém para ter a participação musical. E hoje nós temos a Luísa Vieira e a Giovana Pereira que vão participar com a música por 2 vezes na nossa transmissão. Que Deus abençoe e que o Senhor seja louvado. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
Amém. Deus seja louvado. Nós temos sempre esse privilégio de termos a companhia de alguém na área de música que venha ministrar e edificar o povo de Deus. E as meninas hoje aceitaram o nosso convite para participar e abençoar cada vida. Eu quero meditar na palavra de Deus nesse momento, em João capítulo 10. Nós estamos ainda na nossa série, nós começamos há 2 semanas atrás, a série Jesus nos conta quem é Ele. E o nosso objetivo é analisarmos o que o Senhor disse sobre o seu ministério e sobre si mesmo. E nós começamos com o tema, ele respondendo em João 6, 35 a 48, ele disse: eu sou o pão da vida. E desceu do céu, esse pão nos deu a vida eterna. E aí, na semana passada, nós continuamos e Jesus respondeu mais uma vez, dizendo que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12 e 9, 5. E, portanto, Jesus está falando que como luz do mundo, Ele nos dá esse senso de direção. Ele revela o que está escondido, o que está oculto, e Ele gera a vida e nos autoriza a continuar o seu ministério resplandecendo como luzeiros. Assim é o desafio para a igreja. E hoje nós queremos continuar em João capítulo 10. Na verdade, nós deveríamos falar todo o capítulo 10, mas vamos dividir em 2 partes o capítulo 10. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 10 a 16, nós vamos ler esse texto. Você que está em casa com seu aplicativo ou sua Bíblia, sentado em casa ou diante do seu computador ou do seu smartphone, ou seu tablet, o iPad, seja lá como for, abra a palavra de Deus e vamos ler em João 10, de 10 em diante. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um pastor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós, ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem, a nossa série, Jesus nos conta quem é Ele. Hoje Ele diz, eu vou te responder quem eu sou o bom pastor. É a nossa terceira mensagem desta série, Jesus nos contando quem é Ele. Bom, hoje nós vamos estudar a figura mais conhecida sobre Jesus, é a figura do bom pastor. O pastor de ovelhas era, então, um personagem na antiga Palestina muito comum. Todo mundo tinha o seu rebanho, as pessoas, os grupos tinham o seu rebanho, os clãs tinham o seu rebanho. Então havia realmente dezenas de pastores que cuidavam de dezenas de ovelhas, de centenas ou milhares de ovelhas, e então eles tinham que cuidar de cada uma delas. Então as ovelhas, grande parte delas, elas eram usadas para produzir a lã, para essa lã se transformar em tecido, se transformar em alguma coisa preciosa e que era comercializado. Isso dava o sustento para as famílias. Portanto, as ovelhas normalmente elas permaneciam muitos anos com aqueles pastores. E por isso os pastores iam dando nome às ovelhas. E eu estava lendo um escritor
um comentarista desse texto chamado William Barclay, e o William Barclay ele diz assim que até ele diz, olha, até havia ovelhas que tinham nome de pata branca, ou marrom, ou pintada, nomes assim eram dados às ovelhas, mas a grande sacada do pastor naquela época era que as ovelhas elas conseguiam ouvir a voz do pastor e reconhecer a voz do pastor. Também um escritor chamado William Hendrickson, ele explica que era muito comum na Palestina, tinha uma espécie de curral que era na cidade para poucas ovelhas, que eram confinadas e passavam a noite, que tinha uma porta de ferro e tinha um porteiro, mas isso era próximo às cidades. Agora, normalmente os rebanhos iam para longe, era uma terra árida, em alguns lugares montanhosa, cheia de rochas, então eles tinham que procurar lugar que tivesse uma água corrente e que tivesse bom pasto. Muito bem, e quando chegava a noite, os pastores procuravam um espaço, eles procuravam um espaço e um momento para guardar as ovelhas. Então, havia muitos pastores e muitos rebanhos, então eles procuravam um barranco, um pedaço de montanha, e faziam um restante de pedra e uma espécie ali de redil, de aprisco, e deixavam uma pequena abertura por onde as ovelhas entravam. Então, eram todas cercadas de pedra, em cima eles colocavam alguns galhos com espinhos, as pedras eram soltas. Quando um lobo tentava pular, e qualquer pessoa que tentasse entrar, e normalmente um ladrão também poderia chegar, o pastor despertava com o barulho da pedra caindo, então dos galhos caindo, dos espinhos caindo. Então isso era muito comum. Então, nesses apriscos, à noite, um pastor dormia bem na entrada. Então, todas as ovelhas eram confinadas ali dentro. Eles colocavam normalmente alguma grama, colocavam algum coxo com água, alguma coisa para as ovelhas terem ali durante a noite, se precisassem, mas ele dormia exatamente na entrada do aprisco. E quando era de manhã, todos os pastores iam para a porta do aprisco, e eles gritavam, eles davam som, e as ovelhas se separavam automaticamente para cada pastor. Então um pastor tem 50 ovelhas, outro cuida de 100 ovelhas, todas elas estavam juntas, outro cuida de 80 ovelhas, outro cuida de 200 ovelhas, todas estavam juntos, mas nunca uma ovelha atendia a voz de outro pastor, porque elas acostumavam com o som da voz daquele pastor. Então, era muito comum esse tipo de convívio com as ovelhas, e o pastor, então, está cuidando e chamando as ovelhas, e algumas eles chamavam pelo nome. A Bíblia fala de muitos casos dessa figura de linguagem da vida do pastor com as ovelhas, e nós encontramos sobretudo lá o Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23:1. Lá no Salmo 77 diz: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão, Salmo 77:20. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvamos eternamente, Salmo 79:13. Lá no Salmo 80, versículo 1, dá ouvido ao pastor de Israel, tu que reduzes a José como um rebanho. Ou no 95:7, ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. E lá no Salmo 103, muito conhecido, versículo 3, diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Portanto, a Bíblia está cheia de expressões usando esta figura de imagem de um cuidado pastoral de Deus para com o seu povo. E Jesus, então, ele aplica isso nesse momento. Mas por que Jesus resolve responder quem ele é, usando justamente essa expressão: eu sou o bom pastor?
Se você verificar no capítulo anterior, o capítulo 9, Jesus tinha curado um homem que era cego de nascença. E está lá, está essa imagem. Imediatamente, Jesus ordena que ele vá se mostrar aos sacerdotes. E eles chegam lá, os fariseus veem aquele homem: você é aquele cara que estava cego? Você era cego de nascença? Chamaram os pais do sujeito. Não, ele era cego de nascença. Mas não sabemos porque ele está enxergando agora. Os pais mesmo ficaram assustados. Mas os fariseus estavam intrigados porque Jesus curara aquele homem no sábado. E eles foram pressionando o homem de uma tal maneira, a ponto de expulsarem o homem da sinagoga, porque ele disse: olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Depois que eu encontrei aquele homem, agora eu vejo. Então, ele contou que Jesus fez lodo e colocou na vista dele, e ele recuperou a vista, e ele passou a enxergar diante de Jesus. E depois Jesus, então, ele é procurado por Jesus. Então ele coloca lá no versículo 35 do capítulo 9: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: já o tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E observem bem que este episódio gerou o capítulo 10, porque a partir de então Jesus começa a confrontar a atitude dos fariseus. Aquele homem vivia de esmolas, aquele homem vivia mendigando, enquanto cego, ninguém olhava para ele, ninguém se importava com ele. De repente este homem passa a enxergar, e aí os fariseus querem fazer uma teologia que o considera herege, tanto quem o curou quanto quem foi curado, e a ponto de dizer: você está excomungado, você não pertence mais a esta sinagoga, você não pertence mais a este povo, porque você foi curado num sábado. Jesus vai confrontar isto, usando a figura de imagem do pastor, ou dizendo, é como se ele dissesse para aqueles fariseus: olha, vocês tinham tudo para cuidar desta ovelha, esta ovelha que precisava de você, esta ovelha que precisava do apoio de vocês, e vocês não fizeram. E quando finalmente esta ovelha está restaurada, vocês a expulsam da vossa sinagoga, da vossa vida, porque vocês não querem esquentar a cabeça. E aí é como se Jesus dissesse: vocês são mercenários, e o mercenário não se importa se um ladrão vai pular o muro e vai roubar a ovelha, não se importa se a ovelha está passando por dificuldade. O mercenário se importa consigo mesmo, ele quer receber o salário dele, ele é apenas pago para aquilo, e a segurança da ovelha fica em segundo plano. Em síntese, é isso que Jesus está dizendo. Meu querido, Ezequiel também usa uma figura de linguagem: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34, 2. Há muitos textos que são usados com essa figura de imagem. Muitos pastores, William Barclay ainda diz, muitos pastores que juntavam os seus rebanhos, e eles eram capazes de cuidar de suas ovelhas pessoalmente. Muitos pastores que se juntavam à noite sabiam quem eram suas ovelhas, e suas ovelhas sabiam quem eram os seus pastores. E eu gostaria então de, respondendo à pergunta, o que Jesus nos ensina sobre quem Ele é, Ele responde: eu sou o bom pastor. Como bom pastor, Jesus deu a vida por suas ovelhas. É o que diz o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muitos eram os perigos que rodeavam o rebanho: animais ferozes, podiam ser lobos, leões, etc., serpentes que vinham para atacar o rebanho, e ladrões que queriam as ovelhas.
Então, escorpiões que poderiam matar uma ovelha em questão de segundos. Então, o pastor tinha que estar atento aos perigos naturais e também os perigos humanos contra o rebanho. O pastor teria que estar atento. Como bom pastor, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, e em razão dos perigos mencionados, que se constituíam para o rebanho, era necessário que o pastor estivesse disposto até a brigar com o urso para defender as suas ovelhas. William Barclay também diz que o que um pastor naquela época carregava era muito simples. Eles carregavam uma sacola consigo, normalmente feita de couro. Essa sacola continha comida, mas eles carregavam uma espécie de vara pontuda, com a qual eles poderiam atacar, e eles carregavam consigo sempre uma funda, uma espécie de estilingue, aquele mesmo tipo de funda que Davi usou para atacar Golias, para enfrentar Golias, e eles com aquelas fundas, e lá em Levítico capítulo 13, diz que um homem era capaz de acertar uma pedra num fio de cabelo distante, de tão preciso que era. Alguns pastores tinham muita capacidade de acertar uma pedra, por exemplo, num lobo que se aproximava, num ladrão, numa serpente, num escorpião, porque eles cresciam praticando aquele tipo de arma, ou seja, usando aquele tipo de arma, que era uma arma para defender o rebanho. Mas em razão dos perigos, às vezes o pastor saía em luta física com um animal grande. O Davi mesmo conta que ele enfrentou o leão e o urso, como pastor defendendo o seu rebanho. Em razão desses perigos, Jesus, como bom pastor, entrega a sua vida. Lá em Mateus 28, 18 a 19, diz: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e açoite e crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus está então profetizando a sua entrega por suas ovelhas. Se você olhar lá em Isaías 53, você encontra que ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, ele deu a sua vida, ele dará a sua vida. Isso era um texto escrito, uma profecia, 700 anos de Cristo. A sua entrega foi por causa dos nossos pecados. Em Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Porque o salário, Romanos 3, 23, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, como pastor, ele entrega, e a sua entrega é motivada pelo amor. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 2, versículo 20, diz: logo, já não sou eu, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo também tem essa concepção de que o Supremo Pastor entregou a sua vida por ele, entregou a sua vida por nós. Nós, como ovelhas de Jesus, entendemos sim, o bom pastor é que deu a vida por nós. Aleluia. Em segundo lugar, como bom pastor, Jesus cuida de suas ovelhas. E aí observem bem, em razão dos perigos que também mencionamos anteriormente, Jesus ele tem esse cuidado como pastor supremo. Olha,
quando ele diz aqui no texto, o mercenário foge, porque é mercenário, ele é assalariado, ele é contratado para cuidar, então ele não está disposto a entrar numa briga com um animal feroz, ele não está disposto a passar uma noite em claro, ele não está disposto simplesmente a ficar ali na porta do aprisco, ou na porta de um curral, ali esperando, ou vigiando, ou guardando. Ele não está disposto, qualquer perigo ele vai embora. Ele não se importa com a ovelha, o importante é a sua vida pessoal. Jesus está dizendo assim: eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aí eu quero que você entenda que a Bíblia, ela tem muitas citações sobre o cuidado de Deus. O salmista reconhece que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Salmo 46, 1. O salmista reconhece que, acima de qualquer coisa, que Deus é o refúgio, fortaleza nas horas incertas. Ser refúgio é ser proteção. Lá no Salmo 121, versículo 1 em diante, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Novamente o salmista está aí afirmando a qualidade do bom pastor, que é Jesus, de cuidar de suas ovelhas. No Salmo 40, versículo 17, o salmista Davi diz: eu na verdade sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus é o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Aleluia. O salmista compreendia muito bem o que é essa figura de cuidado. Mesmo perseguido, lá no Salmo 3, ele diz assim: em paz eu me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O cuidado do Senhor é até no sono. Aleluia. Jesus é o bom pastor que cuida de uma maneira especial e pessoal de cada um. O próprio apóstolo Pedro, lá na frente, na sua primeira carta, do capítulo 5, versículo 7, ele nos ensina: não devemos viver em ansiedade, devemos descansar no cuidado divino. Nós vivemos dias difíceis, dias estressantes. Eu tenho ouvido falar de famílias que não podem se relacionar nesse momento, mas eu tenho ouvido falar de tantos milagres de Deus, de tanto cuidado de Deus, de tanto amor de Deus, acolhendo e atendendo as famílias e as pessoas. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, como bom pastor, Jesus conhece suas ovelhas e elas também o conhecem. Versículo 14 diz ainda: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso é um nível de relacionamento intenso, já que aqueles pastores, na figura do pastor antigo da Palestina, eles colocavam nome nas ovelhas, mas elas não decoravam seus nomes, elas decoravam a sonoridade da voz do pastor, o timbre de voz. Bastava ele gritar e elas vinham, mesmo que estivessem em meio a milhares de ovelhas. Mas se aquele pastor conduzia um rebanho durante anos, e elas já estavam acostumadas com o seu grito, com o seu chamado, elas se separavam daquele grupo de milhares para responder à voz do pastor. Jesus nos conhece. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos ama com amor eterno, ou seja, amor que não tem começo nem fim. E Jesus nos ama intensamente. Nós não reconhecemos a voz,
o timbre de voz de estranho, só do doce pastor Jesus. O próprio salmista também, lá no Salmo 139, ele diz que o Senhor nos conhece, Ele nos sonda, nos conhece, o nosso sentar, o nosso levantar, de longe, entendes até o pensamento, esquadrinha, investiga o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, até palavra que não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Deus tem a ciência. Como bom pastor, Jesus tem conhecimento de suas ovelhas, e elas conhecem a voz do pastor, conhecem o seu chamado. Eu quero chegar a um desafio nesta noite, sabendo que o Senhor nos conhece profundamente. Precisamos agir de uma maneira a não desagradá-lo, a não decepcioná-lo. Nesse momento nós chegamos a algumas conclusões. Deus deu a vida pelas suas ovelhas. Esse pastor, que é Jesus, nos entregou a vida pelas ovelhas, para nos dar segurança. Ele cuida desse rebanho, e Ele conhece individualmente a cada um de nós. Eu convido você a olhar para esse cuidado de Deus para conosco. Precisamos dar-lhe reciprocidade. Temos amado a Deus, agradecidos por tudo que Ele fez por nós. Temos sido generosos para com o Senhor também em reciprocidade de relacionamento. Quando pensamos na palavra pastor, devemos lembrar dessa vigilância e a paciência incessante do amor de Deus por nós. Jesus não nos vigia para nos punir, Ele nos vigia para nos proteger. E assim, o texto que lemos termina dizendo que Ele tem outras ovelhas em outros apriscos, e que Ele precisa chamar essas ovelhas, conduzir essas ovelhas. Elas ouvirão a voz de Jesus, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Querido, querida, que o Senhor confirme a palavra desta noite à sua vida. Sinta-se ovelha do Supremo Pastor, sinta-se cuidado, conduzido, sinta-se amado e protegido pelo Supremo Pastor, que é Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos agora ouvir mais uma música pela Luísa e a Giovana. Eu tenho certeza que Deus vai edificar você com esta música. Se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão, seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pela toda a criação. Seria tão bom parar na estrada, aproximar, e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto, e sem escolher, fazer o que é certo.
Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se eu conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração. Hoje estamos orando pelo pastor Eduardo Tavares, é pastor da nossa igreja lá em Arapongas. O pastor Eduardo, colega nosso em ministério, está com a Covid, ontem teve que ser entubado, o caso dele é delicado, e estamos fazendo um movimento de oração pelo nosso colega. Vamos também orar pelo missionário Isaquiel, ele está no Acre. Eu coloquei no grupo da igreja sobre esse missionário Isaquiel, da missão Novas Tribos, e ele também está com a Covid, está internado em Rio Branco. Sua esposa está com a Covid, eles têm 2 garotinhos bem pequenos, e vamos orar pelo Isaquiel. E vamos também orar pela nossa irmã Neuza Cel. Dona Neuza Cel, que é membro de nossa igreja, ela perdeu a mãe, ontem foi velada e sepultada, Dona Brasilina, e eu sei que a nossa irmã cuidava da mãe com muito carinho, com muito cuidado, mas Deus chamou para o descanso eterno. Eu peço que Deus conforte, console a nossa irmã Neuza, seus irmãos, sobrinhos, seus filhos, netos. E a Dona Brasilina teve uma vida generosa, de uma família numerosa, com 10 filhos e 20 e tantos netos, e bisnetos, e trinetos, e tetranetos, e deixou uma família realmente muito abençoada, e Deus levou para si. Que Deus conforte a todos os seus. Também estamos recebendo aqui o pedido sobre a nossa irmã Michele Medeiros. Ela é uma psiquiatra, uma médica, lá de Martinópolis e Presidente Prudente, e a Michele está com a Covid, e teve que ser internada. Pedimos a Deus pela Michele, pelos seus pais, pelo seu esposo, seus filhos, em nome de Jesus, que Deus abençoe. E estamos também recebendo aqui o contato do nosso irmão Lorival, que está muito bem, se recuperando, agradecendo a Deus pelos cuidados do Senhor, pelas orações dos irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai, eu creio que o Senhor nos desafiou. Como sentimos esse teu cuidado como um supremo pastor, e somos parte desse grande rebanho do Senhor, e o Senhor conhece as nossas peculiaridades,
O Senhor conhece a nossa intimidade. O Senhor nos pastoreia pessoalmente e generosamente. E te agradecemos por essa certeza, essa segurança que temos. Também queremos te agradecer pelo cuidado do Senhor, pela vida do nosso irmão Lorival, por tudo que o Senhor tem feito até agora, pela sua recuperação, aguardando os dias a voltar às suas atividades, que o Senhor continue a sustentar ele, a Elza e a todos os seus. Agora, Senhor Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a vida da Michele, e eu sei que é só o Senhor mesmo para cuidar dela. Que o Senhor abençoe seus pais, abençoe seu esposo, os seus filhos, em nome de Jesus, e que em breve a Michele possa estar em suas atividades normalmente, em nome de Jesus. Eu oro também pelo nosso colega, pastor Eduardo Tavares. É o Senhor mesmo quem pode operar, o cuidado do Senhor ali naquele hospital. Em nome de Jesus, cuida dele, cuida de sua esposa, cuida de sua família, de sua igreja. Cuida também do missionário Isaquiel, de sua esposa. Senhor, que o Senhor restitua esse teu servo, a sua família, aos seus filhinhos, a sua esposa. Em nome de Jesus nós entregamos nas tuas mãos. E temos a certeza de que o Senhor há de operar na vida deles. Em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que nesse momento estão recebendo esta mensagem. Ó Pai amado, que cada família, cada pessoa receba o cuidado, tranquilize os corações, Senhor, livra-nos dos laços, das dificuldades emocionais, da ansiedade, da depressão, da síndrome de pânico, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, diante dessa pandemia, dos isolamentos, distanciamento, cuida das nossas emoções. Hoje eu quero orar especialmente e agradecer pela dona Naí, Senhor Deus, que completou hoje 90 anos, que o Senhor abençoe essa tua serva ali em Itapira. Em nome de Jesus, nós cremos que é o Senhor mesmo quem tem sustentado. Cuida dela, Senhor, cuida também dos seus companheiros, das suas amigas ali também, que estão no mesmo ambiente. Que o teu Espírito Santo as visite e usa a tua serva ali dentro. Em nome de Jesus. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, nós entregamos cada pessoa, confiamos em ti, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, o agir do Espírito Santo, permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém. Grande abraço para você, meu irmão, um grande abraço para você, minha irmã, fique na paz do Senhor e até uma próxima e ótima oportunidade.